Glória a Deus, toda glória, toda honra sejam dadas a Jesus, esse Deus maravilhoso que nos concede mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos a sua gloriosa palavra que nos edifica cada dia, que a graça dele se renova cada dia sobre nossa vida, que nos dá o direito e oportunidade de melhorarmos a cada dia e de nos perdoar, de estender a sua mão para conosco em todo o tempo. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixe uma mensagem ao seu coração, se encontra aqui no capítulo 15 do livro de Atos, e do versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Glória a Deus por essa palavra que chega aos nossos ouvidos. Aqui nesse capítulo 15, havia uma questão ali entre os irmãos que tinham descido a Judeia, que estavam ensinando, conforme o uso de Moisés, que deveriam circuncidar-se para que pudessem serem salvos. Mas Paulo, Barnabé e Pedro ali apaziguaram aqueles irmãos e mostraram para eles que, pela graça, Deus havia alcançado os gentios e que não era necessário seguir aquela lei, que por tradição nem eles mesmos, nem os seus pais conseguiam guardar com tanto zelo como a lei pedia, quanto mais os gentios. Então, aqui no versículo 14 que a gente leu, disse: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Ali Simão tomou a palavra e explicou que Deus visitou os gentios pela graça e tomou deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram com as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Assim está nos nossos dias hoje. Deus edificou a igreja, chamou os gentios naquele tempo, não permitiu que eles cumprissem a lei de Moisés, mas deu eles o direito da graça, que pela graça eles fossem salvos, pela morte de Jesus ali na cruz, crescem no Filho de Deus, que eles seriam salvos. E depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo e das suas ruínas tornarei a edificá-lo. Então o Senhor ali edificou a vida dos gentios e também edifica a nossa vida hoje, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, para que o resto de todos os homens busque ao Senhor. Então, Deus deu oportunidade para todos os gentios, para que todos nós pudéssemos buscar a sua palavra, invocar o seu nome, para que esse tabernáculo fosse reedificado, tudo que estava caído pudesse se levantar das suas ruínas. Esse Deus é maravilhoso. Então Deus ali estava dando oportunidade para os gentios. Os apóstolos lembraram dessa palavra que estava escrita pelos profetas, que estava se cumprindo aqueles dias ali, através da palavra que estava chegando, e a graça de Deus estava chegando ali, a graça de salvação estava chegando sobre aqueles gentios. Pelo que digo, que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus,
mas escrever-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, a prostituição do que é sufocado e do sangue. Glória a Deus por essa palavra. Então ficou esse ensino para nós daquilo que a gente deve se abster. Então, abster-se das contaminações dos ídolos, abster-se da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, nós precisamos meditar nessa palavra e guardá-la no nosso coração, nos afastar daquilo que é o ídolo, nos afastar da prostituição, nos afastar daquilo que é sufocado, do sangue. Não devemos comer nada que é sufocado, nem do sangue, porque assim nós estamos quebrando o ensino da palavra de Deus. Nós devemos abster dessas coisas, dessas contaminações. Os ídolos hoje não é só ajoelhar perante uma imagem e adorar. Hoje tem tanto ídolo, até um celular torna-se um ídolo. De tanto que às vezes a gente fica com o celular na mão e ali a gente troca por uma oração, troca por uma leitura da palavra de Deus. A gente fica muito tempo no celular. Todo mundo hoje troca muito, a maioria troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Então nós devemos abster dessas coisas. O Senhor nos quer separado para Ele. O Senhor nos quer sem contaminações. Então torna um ídolo. Então quando a gente deixa de buscar a presença de Deus, a gente deixa de colocar Deus em primeiro lugar, como a palavra dele fala, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Nada deve ser mais importante na vida da gente de que Jesus. Jesus, ele tem que ser o principal. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Então nós não podemos trocar Jesus, fazer nada das coisas dessa terra como ídolo. Às vezes a gente é ensinado como ídolo, não posso adorar santo, não adoro imagem, e acha que é só esse o ídolo, mas hoje existem muitos ídolos. As redes sociais têm se tornado um ídolo hoje. Então é tanta coisa que se torna ídolo e nos separa de Deus. Então nós devemos abster dessas coisas, dessas contaminações e sermos limpos. Assim como foi ensinado para aqueles gentios ali. Como diz aqui o profeta, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado. Assim diz o Senhor, que faço todas essas coisas. Então, a palavra chega a todos. Deus não tomará ninguém por inocente. Todos receberão a palavra de Deus, todos ouvirão de alguma forma. Então, nós estamos tendo a oportunidade hoje de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. Vamos continuar ouvindo, vamos continuar crendo e obedecendo e nos abstendo dessas coisas, das contaminações do ídolo, da prostituição, do que é sufocado, e do sangue. E quantas coisas mais, irmãos, nós devemos fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus. Que a graça e a paz de Deus esteja com você. Continue lendo a palavra de Deus, orando, buscando o Senhor, porque é remédio para nossa alma. A palavra de Deus é oração. A oração é a chave de tudo. Não desanime na oração, mesmo quando o inimigo quer soprar no nosso ouvido, que às vezes a nossa oração não valeu, que às vezes aquilo que pediu não foi resolvido, a gente não vê a solução daquilo que a gente pediu, e o inimigo vem e assopra no nosso ouvido, dizendo que, para que orar e não foi atendido? Mas Jesus venceu, porque ele ficou unido com o Pai em oração o tempo todo. Jesus ficava pelos montes e o tempo todo, por isso que ele conseguiu vencer Satanás, conseguiu vencer o mundo. Por isso que ele não caiu em transgressão, porque ele ficou unido com o Pai em constante oração. E assim devemos ficar nós em constante oração. Ainda que, às vezes, o tempo de Deus não é nosso tempo. A gente pede uma coisa que não recebeu no exato momento. O tempo nosso não é, o tempo de Deus não é o nosso não é o tempo de Deus. Então Deus sabe a hora certa de resolver todas as coisas. Deus nos faz, nos deixa provar nossa fé. Então Deus nos faz a gente esperar nele. Ele prova a gente para ver se a gente é fiel.
Então não vamos deixar o inimigo roubar essa essência de nós, que é a oração. Soprar no nosso ouvido que aquilo que a gente pediu não foi ouvido, que não é necessário orar. Para nós vencermos, nós precisamos de constante oração. E nada mais deve ser tão importante como fazer a vontade de Deus, estar em oração. Jesus deve ser a prioridade em tudo da nossa vida. Que é assim que nós vamos vencendo, vamos acrescentando a nossa fé, vamos conhecendo mais esse Deus e Ele vai nos ajudando e nos guiando num caminho reto. E nos desviando do caminho da perdição e nos desviando do caminho da condenação. Que a graça e a paz de Deus seja com você, que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.